Imagina viver num lugar onde você nunca mais vai precisar se preocupar com a conta de luz, com a água ou com o que tem de oferta no supermercado. Um lugar onde os vegetais que estão no seu prato são cultivados nas estufas da vizinhança e a energia que você usa, ela vem diretamente do sol. Parece até futurista, né? Mas já tem gente vivendo assim. Eu tô falando das Regen Villages, que são conhecidas como a Tesla das ecovilas. Isso mesmo, a Tesla que revolucionou os carros elétricos, mas aqui a ideia é transformar o jeito que a gente mora e vive de uma forma totalmente sustentável. Esse projeto foi criado pelo James Ehrlich, que é um pesquisador de Stanford, e a ideia é simples: criar comunidades autossuficientes que não dependem de sistemas externos para suprir as necessidades básicas. Ou seja, nessas vilas, ao invés de você pagar pela eletricidade que vem de grandes usinas, você usa painéis solares instalados na sua própria casa. E ao invés de depender de caminhões que precisam levar comida até o supermercado, você vai lá e colhe diretamente o que você quer comer na hora, fresquinho, de forma simples e eficiente, só que com impacto positivo gigante. Jubilo, é tipo viver como os meus bisavós. Tinha painel solar na época dos teus bisavós? Tinha. Então, por favor, me respeite. Porque exatamente nas ecovilas é a tecnologia que faz tudo acontecer. As Regen Villages, elas são como mini usinas de energia e mini fazendas, tudo funcionando junto. Isso deixa essas comunidades muito mais preparadas para enfrentar crises como desastres naturais ou apagões. Você lembra do furacão Sandy que atingiu os Estados Unidos lá em 2012? Milhares de pessoas ficaram sem luz e água por semanas. Agora, imagina se aquelas casas tivessem suas próprias fontes de energia e água. O impacto seria muito menor. Essas vilas funcionam como um conceito chamado de ciclo fechado. Isso quer dizer que tudo ali é reaproveitado. O lixo orgânico da sua casa vira adubo para estufa, que cultiva vegetais. E na mesma estufa tem um sistema de aquaponia, que mistura o cultivo de plantas com a criação de peixes. Os peixes, eles fertilizam as plantas e as plantas filtram a água. Tudo conectado, criando um ciclo sustentável que reduz ao máximo o desperdício. E o mais legal, até os dejetos dos animais são aproveitados como fertilizantes para novas plantações. Ou seja, nada é desperdiçado. Me diz onde fica que eu quero morar num lugar assim. Mas a Jubicasa lá, ela tem várias coisas que a gente está falando aqui. Energia elétrica gerada por painéis solares, reuso de água da chuva, toda a arquitetura pensada para troca de calor ser eficiente, dessa forma não precisa mais utilizar tanto ar-condicionado, a casa não fica nem muito quente, também não fica tão fria, isso economiza energia, enfim. Um dia eu mostro minha casa para vocês. Agora, falando da comida, quem mora numa Regen Village quase nunca precisa ir pro supermercado. Isso é bom porque eu odeio ir no supermercado. É uma multidão, tem que ficar andando que nem um louco. E aí eu compro um monte de porcaria que eu não posso comer. Eu não gosto. As vilas, elas têm as suas próprias estufas, onde as pessoas cultivam frutas, verduras e legumes. E as casas, elas são ligadas diretamente a essas estufas. Então você tem alimentos fresquinhos, orgânicos, na sua mão, a hora que você quiser. Além das plantas, eles também criam as galinhas para fornecer ovos e carne. Tudo feito de forma sustentável. Com adubo vindo do composto gerado na própria vila, energia solar para aquecer a água e irrigar as plantas e a água da chuva sendo reaproveitada. Ah, mas isso aqui não funciona no Brasil com esse clima quente, seco. Ah, isso aí é coisa de gringo. Deixa eu te falar uma coisa, o ponto mais forte dessas vilas é justamente a capacidade de adaptação que elas têm. Em regiões mais quentes, por exemplo, o sistema de coleta e reutilização da água da chuva seria planejado para ser mais avançado. E em áreas com água salgada, dá para você usar a dessalinização para transformar essa água em água potável. E assim, essa moda tá se instalando por aí, viu? Não é coisa de Jubilu ecochato, não. No mundo, existe mais ou menos umas 4.000 ecovilas documentadas, espalhadas por vários países. Um outro exemplo legal é, vou falar até em espanhol, La Ecovilla,
La Ecovilla, La Ecovilla. Você que sabe espanhol, depois escreve como é que fala isso aqui nos comentários. Essa vila, ela fica lá na Costa Rica. Esse projeto, ele é tão bem sucedido que eles replicaram o modelo em 3 locais diferentes. E eles já estão abrindo uma nova vila na Itália. O foco dessas vilas é a permacultura, a soberania alimentar e a conservação de espécies nativas. Eles já plantaram mais de 2.000 árvores e têm muito conhecimento. E obviamente que a parte social não fica de lado. Eles oferecem descontos e financiamento para que as famílias locais que precisam de apoio financeiro possam construir a sua vilinha. Então não é só para quem tem dinheiro. A La Ecovilla, ela já deu moradia sustentável para mais de 342 famílias e ainda cabe bastante gente nessa lista. Outro exemplo que vale mencionar é o Future Thinkers no Canadá. Esse projeto ele foi criado pelos hosts do podcast Future Thinkers e eles transformaram um campo de golfe de 400 acres em uma ecovila inteligente. E olha que interessante, eles estão usando os NFTs, que são aqueles tokens digitais que uma hora tava na moda e muita gente perdeu dinheiro com isso. Caiu do modismo, comprou a foto lá do macaquinho, levou. Mas não é esse o papo aqui, não é esse o papo. Então esses NFTs, o que eles estão fazendo? Eles estão usando esses tokens digitais para plantar árvores e financiar a vila, que ainda vai testar novos modelos de governança e também sociais. Certamente já devem estar revendo essa questão dos NFTs. Agora é Bitcoin. Agora, você deve estar se perguntando, ok, Bilu-Bilão, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Como assim? Como assim? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A gente está vivendo num mundo onde as mudanças climáticas estão cada vez mais intensas. Secas prolongadas, tempestades mais violentas e crises de abastecimento estão se tornando cada vez mais comuns. E isso afeta diretamente o nosso dia a dia. O aumento das temperaturas está derretendo as calotas polares e elevando o nível do mar, colocando em risco cidades inteiras, como Nova York e até mesmo o Rio de Janeiro. Se continuar nesse ritmo, as consequências vão ser ainda mais graves. E eu não sei se você sabe, mas a crise climática também afeta diretamente a produção de alimentos. A agricultura, ela é super sensível a variações climáticas e com secas e enchentes frequentes, está cada vez mais difícil manter a produção estável. No Brasil, a gente já viu isso acontecer, com períodos de seca e chuvas que prejudicaram a produção e fizeram os preços dos alimentos subirem, lá na estratosfera. É aí que entram as ecovilas. Elas são uma solução que funciona independentemente dessas variações externas, garantindo uma produção de alimentos contínua e sustentável, mesmo em condições climáticas adversas. This is the future! Hoje, cerca de 40% da superfície do planeta é usada para a produção de alimentos. Desses alimentos que são produzidos, a gente desperdiça cerca de 30%. Enquanto isso, 1 em cada 7 pessoas do mundo passa fome. O sistema atual, ele é insustentável e as ecovilas oferecem uma alternativa prática para dar uma amenizada nisso. Além disso, essas tecnologias estão ficando cada vez mais baratas. O preço para instalar painéis solares, por exemplo, caiu mais de 80% nos últimos 10 anos. E isso torna projetos como as Regen Villages uma realidade cada vez mais próxima para muita gente. Um dos maiores trunfos dessas vilas é o uso inteligente da tecnologia. Sensores monitoram o uso de energia, a produção de alimentos e o consumo de água. E essas informações, elas são enviadas para a nuvem. Isso permite que as vilas aprendam umas com as outras, trocando dados para melhorar a eficiência e também a sustentabilidade. Você pode até participar da gestão da vila, seja cultivando na estufa ou ajudando na manutenção dos painéis solares. E o melhor de tudo, quem se envolve na gestão pode reduzir os custos mensais, ou seja, além de viver de forma mais sustentável,
a pessoa ainda economiza. Bota agora pôneis coloridos saltitando por todos os lugares, porque essa história é maravilhosa. Agora, será que a gente está pronto para essa revolução? As tecnologias estão aí, os exemplos de sucesso também. Se você se preocupa com o futuro do planeta e também com o seu futuro, dos seus filhos e dos seus netos, e quer viver de maneira mais sustentável, as ecovilas podem ser a resposta que você estava esperando. Eu já estou vendo várias pessoas, depois de assistirem esse vídeo, se mudando para outros países, largando tudo, para irem morar nas ecovilas. A gente está vendo os impactos devastadores das mudanças climáticas, com incêndios florestais, furacões cada vez mais fortes e vários outros desastres. Então a gente precisa de soluções que tornem as nossas comunidades mais resilientes, mais resistentes. E as ecovilas autossustentáveis, elas são um passo gigante nessa direção. E a boa notícia é que essa transformação ela já começou. Nesse vídeo eu te mostrei alguns projetos de sucesso e já existem planos para expandir essas vilas para vários países, incluindo regiões com grandes desafios climáticos, como é o caso dos Emirados Árabes e partes do continente africano. E aí, se acha que esse modelo de sociedade é utópico ou é possível? Me conta aqui nos comentários. E no mais, já sabe, né? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa o joinha, compartilha para valorizar el profissional de la educação. Um grande abraço, valeu, obrigado, namastê, gratidão.